Olá, crianças. Boa tarde. Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, nossa videoaula de hoje, dando continuidade aí na página 11, né? E nós vamos até a página 14, tá bom? Hoje nós vamos ver um pouquinho aí da língua escrita e a língua falada. O que é essa língua, né? O que são essas línguas escritas e línguas faladas, tá? E o livro ele já vem aí com convite a vocês, né, na página 11, no qual vocês precisam aí observar essas duas imagens, tá? Então aqui nós temos aí uma imagem com a língua falada e a outra imagem com a língua escrita, né? E tudo isso faz parte do que? Da nossa comunicação, com o outro, né? Então, olha lá. Linguagens escritas e falada. A comunicação é muito importante para todos nós. Observem as imagens. Então, você pode observar sua imagem aí no seu livro, aqui na câmera mesmo da Pro, tá bom? Aqui nós temos uma menina que está falando ao telefone, tá? E aqui nós temos aí uma outra pessoa, né? Que está digitando algo no notebook, tá? Então, nós temos aqui dois tipos de comunicação, tá? E nós vamos já observando aí essas fotos, já vamos aí para duas questões que temos aqui, olha lá. Em qual dessas situações, dessas duas fotos, a criança está usando a língua falada para se comunicar? Então, em qual dessas situações a criança está usando a língua falada para se comunicar? A pessoa está falando. Qual delas? A menina, né? Então, olha lá. Então, a sua resposta será aqui, ó. Em qual dessas situações a criança está usando a língua falada para se comunicar, tá? Língua falada. Você vai colocar assim, língua falada, 2 pontos. Criança ao telefone, que é essa menina aqui, tá bom? Então, ela está falando, ela não está escrevendo, né? Ela está falando. A língua escrita é algo que você está escrevendo, né? Vem da escrita, da própria escrita mesmo, tá? Então, a língua falada é quando a pessoa está falando. Agora, por exemplo, eu estou usando uma linguagem falada com vocês aí no vídeo, tá? Então, a sua resposta será língua falada, 2 pontos. Criança ao telefone, tá bom? E aí a B ficou fácil, né? Qual é a imagem que mostra a utilização da linguagem escrita? Qual é a imagem? Então, você vai colocar linguagem escrita, 2 pontos. Aí você vai colocar aqui, ó. A pessoa digitando no computador, ou o rapaz, o menino, né? O menino ou o rapaz digitando no computador, tá bom? Então, essa é a imagem 1, tá bom? Que é o rapaz, o menino digitando no computador, tá certo? Então, essas são as respostas aí de acordo com as imagens. Então, uma é língua escrita, olha lá, né? A pessoa está escrevendo no notebook, às vezes está fazendo uma carta, está fazendo um documento no Word, está mandando um e-mail, né? Hoje em dia a gente usa até o WhatsApp Web, né? No computador, e a gente consegue digitar também aí uma linguagem mais formal, uma linguagem escrita, né? E a linguagem aqui falada, ela está se comunicando aí pelo telefone, né? Então ela está apenas falando, ela não está digitando, tá bom? Então, vamos lá para a página 12, tá? Olha lá, gente. Na página 12, nós temos aí algumas perguntas, né? Algumas atividades no qual vocês terão que fazer e responder, tá bom? Então, na letra C, você vai pegar uma folha avulsa, pode ser a folha do seu caderno mesmo, tá bom? E vai o quê? Elaborar um desenho com 2 representações da linguagem falada e a linguagem escrita. Nós vimos aqui, olha,
o que é a linguagem escrita e a linguagem falada. Só que não tem somente esse tipo de linguagem escrita e esse tipo de linguagem falada, né? Às vezes, quando você precisa se comunicar, você já vai direto à pessoa e fala, não é? Que mais? Às vezes você precisa escrever, né, algo, uma linguagem escrita, você vai no seu WhatsApp e você digita o que você precisa. Você pode mandar áudio também, que é uma linguagem falada no WhatsApp, né? Então, existem aí essas representações dessa linguagem, né? Tanto falada como escrita. Porém, você vai fazer aí, você vai elaborar um desenho, tá? A carta, por exemplo, né? Voltando mais um pouquinho. Quando você faz um bilhete, quando você escreve uma carta. Hoje não se usa muito, né? Escrever uma carta, mas bilhete ainda se usa, né? Às vezes a mãe não tá em casa e você precisa sair, você deixa um bilhete, é uma linguagem escrita, né? A carta, antigamente usava-se muito, e-mail, quando você manda para alguém, né? Quem tem e-mail aí, é uma linguagem escrita. Então, quando você for desenhar, é importante você pensar em todas essas representações, né? Que a língua, ela nos traz, tanto escrita como falada, ok? Então, você vai fazer no seu caderno, tá? E depois me mandar a foto aí dos desenhos da linguagem escrita e da linguagem falada. Faça o cabeçalho e faça o desenho embaixo do cabeçalho, tá bom? Aí você coloca assim, ó, atividade C, referente à página 12, tá bom? E você faz o desenho embaixo, tá certo? Terceiro ano. Vamos lá para a letrinha D, olha lá. Observe a foto que mostra a criança falando ao telefone. Então, você vai voltar lá na página, você vai observar novamente a criança falando ao telefone. Com quem será que ela está falando? Com quem será que essa criança está falando? E o que ela está dizendo? Tá? Então, você também vai escrever no caderno, embaixo do seu desenho, você vai colocar assim, letra D. Com quem que você acha que essa criança está falando e o que ela está dizendo, tá? Então, você vai escrever no caderno, embaixo do desenho da letra C, com quem que essa criança está falando e o que será que ela está dizendo. Observando o quê? A imagem aí, ó, da língua falada, ok? Vamos lá para as outras atividades. Olha lá, atividade número 12, que segue aí até a questão D, tá bom? O que você falaria em cada uma das situações a seguir? Então, essas respostas são pessoais, tá? Converse com o seu professor e seus colegas e depois escreva. Como nós não estamos em sala de aula, você vai conversar aí com o adulto da sua casa, tá bom? Ou até mesmo sozinho, né? Que vocês têm condições de fazer. Olha lá. O que você falaria? Um amigo tropeçou. O que você falaria em uma dessas situações? Por que será que esse amigo tropeçou? Então, você vai escrever aqui, né? Um amigo tropeçou. E aí? O que você falaria para ele? O que você colocaria aí? O porquê que ele tropeçou, tá bom? Então, é por aí, ó, tá? Aqui, particularmente, eu vou dar só um exemplo, tá? Um amigo tropeçou. Eu colocaria assim, o que eu escreveria aqui? Meu amigo tropeçou porque ele não viu a pedra que estava no caminho dele, tá? Então, ele tropeçou na pedra, também você pode colocar como linguagem escrita. Um amigo tropeçou, ele tropeçou na pedra. Ele tropeçou porque ele não viu a pedra no caminho dele. Ele tropeçou porque não prestou atenção. Então, o que você falaria, né, em cada uma dessas situações e você vai escrever aqui, tá? É só, aí dei 3 exemplos aí que vocês poderão usar ou criar outro também, tá? Você esqueceu seu caderno em casa. E aí? Esqueci o meu caderno em casa porque de noite estava fazendo a lição de casa e não coloquei na minha mochila. Então, é uma situação que você pode escrever aqui. Por que esqueceu o caderno em casa, tá? Então, dei um exemplo aí que você também pode usar outros e colocar aqui também. Vamos lá. Sua mãe não deixou você ir à festa. Por que a mãe não deixou você ir à festa?
Minha mãe não deixou eu ir à festa porque ela achou muito perigoso, né? Minha mãe não deixou eu ir à festa por conta da pandemia, tá? Não fui à festa porque, deixa eu ver, porque estava doente e a minha mãe não deixou. Então, assim, tem N situações. Não fui à festa porque lá havia alguns amigos no qual minha mãe não gosta. Então, assim, você pode usar aí N situações para escrever essa frase. Por que a sua mãe não deixou você ir à festa? Tá bom? AD. Você viu o lanche do seu amigo e ficou com vontade, porém não quis pedir. Então, assim, não quis pedir o lanche do meu amigo porque fiquei acanhado, fiquei com vergonha. Não quis pedir o lanche do meu amigo porque achei que ele não iria me dar um pedaço. Então, você vai escrever, tá bom? Você vai escrever aí, né, essa situação, no caso, o que você falaria, o porquê, tá bom? Então, esses são os exemplos aí que você pode usar na letra A, B, C e D, tá bom? Aí da atividade número 12, na página 12 também, tá certo? Qualquer dúvida, chama a Pro que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Olha lá. Vamos lá, continuando aqui, ó. Nós já vimos que no alfabeto da língua portuguesa, agora a gente vai ver o alfabeto, de A a Z, tá? Existem 5 vogais e 25 e 21 consoantes. As letras K, Y, W. Voltando aqui, a professora confundiu, foi tudo agora. Vamos lá. As letras K, W e Y, que também são consoantes, aparecem em várias palavras estrangeiras que utilizamos em nosso dia a dia, tá? Então, essas palavras, gente, elas aparecem em muitas línguas, né, estrangeiras que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia. As letras que formam o alfabeto podem ser escritas em letra maiúscula ou minúscula e de forma, né, ou cursiva. E nós vamos ver agora na página 13 a forma que essas letras, elas podem ser usadas e escritas, tá bom? Vamos lá. Olha lá, gente. Na página 13, a atividade ela vem nos apresentar o quê? O alfabeto, né? As vogais e as consoantes maiúsculas e minúscula, tanto em letra bastão, em letra de forma, como em letra o quê? Cursiva, tá bom? Então, olha lá. Nós temos aí as vogais, né? Que não é novidade mais para vocês, né? Que vocês aprendem isso desde o primeiro ano. O que são as vogais? Olha lá. As vogais do nosso alfabeto é A, E, I, O, U, né? Em letra maiúscula aqui, ó, em letra de forma bastão maiúscula, né? Em letra minúscula, olha lá, A, E, I, O, U, ok? Aqui nós temos as consoantes, que as consoantes, quando elas se juntam com as vogais, elas formam o quê? As famílias, o quê? Silábicas, né? Que nós também, a gente vê muito, né? No primeiro e segundo ano, né? E agora no terceiro também, vocês vão ver um pouquinho mais. Olha lá, quando o B junta com A, fica o quê? Ba. B com E, B. B com I, Bi. B com O, Bó. B com U, Bu. Ok? Então, as consoantes, ela dá a mão para as vogais e juntas duas, elas formam o quê? As famílias silábicas. Então, nós temos aí as famílias silábicas do C, né? C com A, K, C com E, C, C com I, Si, C com O, Có, C com U, Cu, né? Então, temos aí já a família silábica do C. E quando o C se junta com ão também, né? Porque tem o famoso ão. Fica C com ão, cão, né? Família do D, olha lá, consoante D, quando dá a mão aí para
Para as vogais, né? A, E, I, O, U. D com A, dá. D com E, D. D com I, di. D com O, dó. D com U, du, tá? Então, elas têm as funções dela muito importante, né? Na nossa língua escrita. E por meio dessa junção aí das vogais com a consoante, nós conseguimos o quê? Formar palavras, né? Formar aí a nossa língua escrita, formar palavras, frases, textos, enfim. Sempre usando o quê? As letras do alfabeto, seja maiúscula, minúscula, letra de forma ou cursiva, tá bom? Então, a Pro vai pedir para que vocês observem bem, tá? A página aí de vocês, a página 13, no qual ela traz aí, ó, as letras minúsculas, tá vendo? Ó, as consoantes, tá? E as vogais são 5, consoantes 21, tá? Olha lá, vogais maiúsculas e as vogais minúsculas. As consoantes em letra cursiva maiúsculas e as consoantes em letra cursiva minúscula, tá bom? Então, vamos lá para nossas atividades aqui, ó, da página 13 ainda, ó. Em seu caderno, escreva o maior número possível de palavras com as letras a seguir, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a letra A e vai escrever palavras, tá? Com a letrinha A. A letra F também você vai escrever, a letra G, a letra S, a letra T, a letra L, a letra R e a letra P. Então, você vai pegar essas letras, né? Aqui nós temos uma vogal e o restante tudo consoante. E você vai escrever no seu caderno o maior número de palavras, perdão, possível. Só que a Pro vai limitar, tá bom? Então, você vai escrever 5 palavras de cada letra, tá? Para não ficar assim, muitas palavras aí, tá? Então, você vai escrever 5 palavras de cada letra, tá certo? De cada letra você vai escrever aí 5 palavras, tá certo? E depois tirar foto e mandar para a Pro, tá? Você vai fazer embaixo lá do desenho, né? Que você vai fazer o cabeçalho, vai fazer o desenho, vai responder lá a questão. Deixa a Pro até voltar aqui, peraí. Olha lá, você vai responder a questão D, né? No caderno também, né? Embaixo do desenho que você vai representar. Respondeu a letrinha D, aí você vai pular uma linha.